Olá, meu nome é Débora Cristina Segantini Natucci, eu sou graduanda em História Bacharelado pela Unifesp, estou no 7º termo e vou apresentar a 6ª jornada de pesquisas do Grupo de Estudos Cidade, Arquitetura e Preservação em Perspectiva Histórica, meu projeto de iniciação científica, que tem por título Cartografia da Memória da Independência, Mapeando o Espaço Urbano, e tem um orientador, o professor Dr. Fernando Attic. Nós temos uma equipe composta por 4 pessoas trabalhando nesse projeto. Como disse o orientador, o professor Dr. Fernando Attic, que é professor na área de patrimônio da Unifesp, a também orientadora, a professora doutora Andrés Lemian, que é professora de História do Brasil da Unifesp. Eu, como comentei, sou graduanda em História e bolsista pela FAPESP nessa iniciação científica, e o Luan Vieira, que também é graduando em História e pesquisador voluntário na SCC. Embora eu e o Luan trabalhemos em conjunto nesse projeto, nós temos objetos de pesquisa que se diferenciam. O Luan trabalha com uma escala menor. Ele pesquisa pelos edifícios, como palácios públicos, escolas e teatros, nas capitais do Brasil. Já eu trabalho com uma escala um pouco maior. Eu pesquiso pelas ruas, avenidas, praças, parques e monumentos, também nas capitais das regiões do Brasil. Nosso projeto visa mapear a construção da memória da independência a partir de um ponto de observação, que é a cidade, com seus artefatos e toponímias, feita por meio de nomeações de espaços como ruas, avenidas, praças, até a construção de monumentos. Então, basicamente, o que nós procuramos entender é como o espaço urbano e a memória nacional estão relacionados e como a construção dessa memória foi sendo feita 200 anos após a independência, principalmente nos anos de 1922 e 1972, que foram anos importantes na comemoração da independência e também são anos importantes para o nosso projeto. Os nossos objetivos basicamente são, primeiro, o mapeamento da toponímia dos monumentos, onde nós cartografamos e catalogamos o patrimônio que está disposto nas cidades, bairros, ruas, logradouros, praças, avenidas, etc. Como disse antes, nós fazemos essa cartografia e catalogação das regiões das capitais do Brasil. O segundo objetivo é a elaboração de verbetes que têm o propósito de disponibilizar informações sobre o patrimônio de modo a complementar o projeto, sempre que possível, com elucidações no que diz respeito sobre datas de criação, projetos políticos, leis e fatores históricos que estão relacionados. O terceiro objetivo é fornecer elementos para a confecção de um atlas online, com os resultados obtidos por essa pesquisa em uma plataforma digital, que será um site onde o mapa do Brasil vai ser categorizado segundo as menções urbanas que são feitas à independência do Brasil, principalmente por meio das coordenadas geográficas que nós catalogamos, que eu vou mostrar mais para frente. Nesse processo, nós trabalhamos em conjunto com o mestrando Lucas Ciccone e a doutora Maíra da Cunha Rosim para disponibilizar uma ferramenta didática com o propósito de estudar a materialidade das produções sobre o passado brasileiro. Como nosso site ainda está em desenvolvimento, eu trouxe algumas capturas de tela das nossas tabelas, que é onde nós guardamos os dados e informações de tudo que nós encontramos sobre as capitais do Brasil. Essa é uma tabela de catalogação de artefatos da região sudeste. Então, nós temos ali o nome da capital, o logradouro, que é o endereço onde nós encontramos cada artefato, o tipo de monumento, se é um monumento, se é uma casa, se é um museu, a tag, que é o que nós chamamos de tag, que é o que esse monumento homenageia, se é a Independência em si, se é José Bonifácio, se é Dom Pedro I. A coordenada geográfica, como eu comentei anteriormente, é um dos insumos mais importantes, pois é por meio dela que nós vamos conseguir configurar o site. Uma imagem para nós termos noção do que é esse monumento e informações caso encontradas. Essa é uma outra tabela também de catalogação de artefatos, mas eu trouxe como exemplo da região Nordeste. Então, nós temos ali Maceió e Aracaju. Também encontrados 2 monumentos nessas regiões, com a mesma configuração de dados. Essa já é uma tabela também da região Nordeste, mas de catalogação de logradouros, onde nós guardamos dados sobre as ruas, praças, parques, travessas, avenidas, enfim, tudo que faça homenagem à independência e a seus personagens nessas regiões, também catalogando as coordenadas geográficas. Essa já é uma tabela de contagem dos logradouros. Então, nós utilizamos essa tabela para colocar em números tudo que nós encontramos até agora. Então, até agora, pelas capitais do Brasil, nós encontramos um total de 494 logradouros que fazem homenagens
a esses personagens e a esses símbolos da independência. Nas capitais da região norte, nós encontramos um total de 102, e nós colocamos ali 7 de setembro, Independência, Dom Pedro I, Leopoldina, José Bonifácio, Ipiranga e outros personagens e datas que são mais ou menos esses daqui. Esse é a mesma tabela, mas das regiões centro-oeste e sul, onde nós achamos interessante também colocarmos esses personagens, porque de uma forma ou outra, eles foram importantes no processo da independência ou até em alguns anos depois. Essa última tabela é a de contagem de monumentos das capitais, separado pelas regiões Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul, e também separado ali por personagem. Então, nós temos um total de 23 monumentos em todas as capitais do Brasil. Dom Pedro I tem um total de 4 monumentos, a Dona Leopoldina tem um total de 1 monumento, enfim. Isso também separado pelo tipo de monumento, se é busto, se é obelisco, se é estátua, e em qual capital está encontrado. Em conclusão, nós procuramos com este projeto examinar como 200 anos depois e com a aproximação do bicentenário em setembro deste ano, se dá a memória da independência na mente dos brasileiros no quesito da dimensão urbana, ao estudarmos as toponímias, monumentos, logradouros e edifícios espalhados pelas capitais, visto que, na maior parte, estes são nomeados e construídos com a intenção de manter viva e, de certa forma, eterna a memória do evento e de seus participantes. Aqui deixo meu e-mail, caso queiram mandar perguntas ou pedir informações, e agradeço o tempo de todos por ter ouvido eu falando aqui. Muito obrigada.